Bem-vindos ao Sabedoria Imprevista. Aqui é um lugar onde a gente quer compartilhar, dividir ideias e aprender umas com as outras. Todo mundo que passar por aqui vai trazer a sua vivência e o seu aprendizado no dia a dia. E é isso que a gente quer aprender, é essa sabedoria. Eu hoje tô com duas convidadas muito especiais, né? Tô muito feliz também de tirar esse projeto do papel. Projeto que tá há 2 anos em construção e hoje, efetivamente, a gente tá dando o start. Hoje a gente traz um tema muito importante, muito relevante, que tem muita informação pra gente conversar sobre, que é Tilenol, vacinas e autismo, separando o que é fato do que é medo. A gente trouxe aqui 2 pessoas, trouxemos a doutora Camila Milagres, que ela é mãe do Bruno e do Gabriel. Ela é médica pediatra e que está chegando aqui na nossa cidade. E a gente trouxe também a Jaqueline Bubbles, que é mãe do Anthony e do Arthur. Ela é biomédica e graduanda em nutrição. Então, são 2 pessoas que vão trazer bastante conhecimento e informação aqui para nós. E agora, no primeiro momento, eu vou pedir para elas se apresentarem, por favor. Tudo bem? Primeiramente, um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada pelo convite de algo que eu vivo, né, diariamente. Então, sou mãe do Arthur, autista suporte 3. E eu quero muito poder compartilhar com vocês a minha vivência, a minha caminhada, que já são 3 anos nessa luta, né? Buscando e tentando cada vez mais fazer ele evoluir nessa trajetória dele. Muito obrigada. Agora eu, né? Então, eu sou Camila Milagres, eu sou médica pediatra, mas eu tenho um foco acadêmico muito forte em epigenética do transtorno espectro autista. Pô, eu sei que é um nome difícil, epigenética, né? Epigenética é como que os fatores ambientais diversos, entre eles... E a gente vai conversar melhor sobre o paracetamol. Mas outras coisas também podem impactar no modo que a gente liga e desliga os genes. E por isso pode trazer um desfecho de transtorno do espectro autista. Então, eu vim construindo minha carreira acadêmica desde há muito tempo. Principalmente depois do diagnóstico do meu filho. Meu filho também é TEA, o meu filho de 12 anos. Então, ali depois do diagnóstico dele, eu aprendi algumas coisas, estudei algumas coisas e decidi ir para a universidade para estudar esse tema, que é a epigenética. Então, eu fiquei muito feliz de ser convidada para esse podcast, porque... Pô, eu ia falar para pessoas leigas que não têm acesso ao que está vindo lá da bancada da universidade sobre um assunto que é o que eu estudo. Então, eu fiquei bem feliz de estar aqui. Que legal. Gurias, eu agradeço muito, porque realmente hoje é o nosso primeiro episódio, né? Então, vocês hoje estão totalmente no escuro, porque a gente vocês não podem divulgar nada ainda, porque a gente ainda vai fazer, né, essa parte. Mas eu fiquei muito feliz, como eu falei pra Jaque antes, a gente estava conversando, esse assunto já era um assunto que eu queria trazer aqui no podcast, né? A ideia do podcast sempre foi trazer temas, e vai ser, agora nos próximos episódios, trazer temas que eu acho muito importante. Principalmente depois que eu fui mãe, que eu enxerguei as coisas de uma outra forma, né? E eu acho que nem todo mundo tem acesso a essa informação. Mas também quis trazer este assunto porque hoje, principalmente depois do anúncio do pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, é um assunto que está muito em alta. E eu acho que, como a gente estava falando, dividiu muitas opiniões. Então, até para explicar para as pessoas que vão ver o podcast, as gurias, elas representam não sei se é técnica, mas o estudo, né, que a doutora Camila tem, a Jaque tem na prática, ambas vivem na prática, né, o que elas vão falar, e aqui eu sou a leiga, porque eu não tenho muito conhecimento, então eu sou uma das pessoas que vi esse pronunciamento e fiquei pensando assim, olha, será que é isso? Será que não é? Eu acho que a doutora Camila foi muito feliz numa questão que ela falou até nas redes sociais, que é sobre a gente
pelo menos, ó, a gente ouviu isso, então vamos guardar essa informação, sabe? Se eu tivesse grávida hoje, olha, eu já tenho essa informação, vamos cuidar isso, sabe? Não criticar e não é assim. Gente, a ciência tá aí, né? Eu vi outros profissionais falando que o presidente trouxe esse assunto de novo, para as pessoas estudarem isso de novo e trazer mais informações, né? Então, eu queria também que vocês falassem um pouquinho de como que vocês, né, receberam essa notícia, como que isso fez sentido para vocês, assim, quando vocês viram aquele pronunciamento, como é que vocês enxergaram isso, né, ao grande público, vamos dizer assim, né, e até para o que vocês vivem, né, internamente. Sobre o paracetamol, as medicações, para mim foi algo novo. Eu tinha visto algumas publicações, até da Camila, que já tinha falado sobre isso, sobre medicamentos. A parte da vacinação, para mim, não foi uma surpresa, até porque eu cheguei a postar no meu Instagram em março, que eu tinha visto deste ano. Então, antes do pronunciamento, eu fiz ali uma linha do tempo, porque, que nem a Camila falou, eu acredito muito, até por isso que o Arthur é paciente da doutora, né? Que a gente tenta buscar o porquê daquilo ali e o porquê que a gente pode melhorar. O que a gente pode melhorar, né? Em cada dia, em cada coisa que a gente possa mudar. E aí, a parte da vacinação foi uma linha do tempo que eu fiz. Eu digo, não, eu quero entender em qual momento que ele começou a regredir, porque se fala muito em autismo regressivo. 2 anos tem um autismo regressivo, mas eu quero entender, vamos lá. Eu peguei a linha do tempo e foi bom porque minha mãe não mora aqui, então a minha mãe eu falo com ela todos os dias. Então, o que eu fiz? Eu sabia que eu fui lá e busquei, bom, hoje o Arthur tá assim, ele fez uma vacina, e a gente começou a observar que ele era uma criança super atenta. Ele mantinha um olhar, ele tinha todas as características normais, digamos assim, no marco do desenvolvimento. Quando ele fez aquela parte da vacinação ali do 5º e do 6º mês, a gente viu nele umas estereotipias. Mas por quê? Porque ele já vinha de um processo inflamatório, ele vinha de a PLV, que é uma alergia à proteína do leite de vaca, que a gente descobriu com 13 dias. Também. E aí, quando ele fez a vacinação, ele teve uma febre muito alta, que chegou a fazer adrenalina. A gente levou, foi uma correria, e ali ele teve febres recorrentes. Então, a gente começou a observar depois ali que ele começou com as estereotipias, foi perdendo o olhar, ele foi se desligando. Então, para mim, foi muito claro ali. Que pós a vacina. Exatamente, mas não quer dizer, e eu falei muito sobre isso, fui muito criticada, inclusive no meu Instagram, que algumas pessoas acabaram entendendo errado. Né? Não é que foi a vacinação. Eu acredito muito que foi a maneira como foi dada a vacina, que a gente deu 3 vacinas, porque eu não tive aquela informação, porque eu acho que isso é uma coisa que vai ajudar muito agora, esse pronunciamento dele, das pessoas buscarem mais informações sobre isso. O que eu faria hoje? Eu não daria 3 vacinas no mesmo dia. Eu daria uma vacina, daria outra. Eu iria ver o organismo dele naquele momento. Eu não tive a informação de que quando eu dei a DTP, teria a DTPA, que depois a doutora pode explicar melhor a diferença, sobre as reações. Talvez meu filho não teria aquelas reações, talvez não teria ocorrido isso. Então, para mim não foi uma surpresa o pronunciamento, porque eu já estava buscando isso, para mim já estava muito claro que isso poderia ter uma associação, mas não quer dizer que foi a causa, né? Do autismo do Arthur. Entendi. Foi uma das coisas que pode ter agravado, sim, o diagnóstico dele. É que as vacinas, acho que a doutora pode falar melhor, claro, né? Mas não pega casos individuais, né? Eu acho que a vacina, né? Eu acho que esse tema da vacina, ele é um tema muito amplo, assim. Muito amplo e muito polêmico. Por que ele é polêmico? Porque se criou aí um maniqueísmo em que ou você é contra ou você é favorável às vacinas, e se você é contra, você tá num espectro político, se você é favorável, você tá em outro espectro político. E, na verdade, a ideia aqui não é se posicionar politicamente, mas entender o que tem de ciência por trás. Trazer informação, eu acho, né? E também entender o que diz, o porquê que isso começou a acontecer. Assim, alguém abriu um caldeirão da bruxa num belo dia e de repente falou, acho que vacina tem a ver com autismo?
Não é assim que acontece, né? Então, assim, as coisas, elas são uma construção. E isso tudo começou com a construção de um estudo de um médico que chama Andy Wakefield, que depois teve seu registro cassado. E eles falaram que esse estudo era um estudo que trazia algumas coisas antiéticas que não deveriam ter sido feitas e tudo mais. Depois disso, outros estudos vieram revisitando o assunto. E alguns deles falavam, realmente a gente vê aqui um aumento do risco. Outros estudos falavam, não, a gente não vê nenhum aumento do risco. Então, o FDA, junto com as indústrias, eles encomendaram um grande estudo com uma população muito grande que refutou a ideia. Mas do mesmo jeito que um único estudo, ele não é suficiente para falar de causalidade, um único estudo também não é suficiente para tirar totalmente essa causalidade. Então, essa é uma discussão científica que acontece, que nos bastidores do que vocês veem aí na prática, acontece diariamente em vários grupos de pesquisa que estudam o assunto, e a gente ainda não tem uma posição definida. A princípio, o maior estudo que a gente tem, ele refuta a ideia de que vacinas causam autismo. Mas eu acho que quando a gente pensa nisso, a gente pensa nessa causalidade. O que é causalidade? É uma coisa que diretamente causa a outra. Isso não invalida as experiências de vários pais e mães que eu atendo no consultório, como a Jaqueline, que tem muita certeza de que sintomas aconteceram logo depois da vacinação. Se eu revisitar a minha história, eu acho também que alguns sintomas do Gabriel, eles se exacerbaram muito pós-vacinação. A história do Gabriel, eu sempre fui uma pediatra meio fora da caixa, assim. Eu nunca segui muito diretrizes médicas. Como eu criei uma carreira lá desde da época que eu era acadêmica de medicina dentro da universidade, eu sempre me baseei muito mais no que estava saindo ali da bancada da universidade do que uma diretriz da Sociedade de Pediatria, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia trazia para mim. E eu estava estudando muito, estava no momento fazendo minha residência quando eu tive o Gabriel, e eu acabei falhando em algumas vacinas. O hospital que eu fazia residência, um hospital muito famoso pela humanização em Belo Horizonte, ele tinha uma creche para os funcionários. E eu decidi colocar o Gabriel na creche para que eu pudesse, inclusive, conseguir trabalhar e fazer essa residência com melhor qualidade. E eu lembro que no dia que a diretora chegou para eu apresentar o Gabriel, ele tinha sinais claros. E quando eu olho a história hoje, ele tinha sinais claros de autismo. Porque eu lembro que eu falei com ela assim, ela me perguntou de que ele gosta de brincar, pra gente trazer um brinquedo. Eu falei, ele não gosta muito de brincar. Ele tinha 1 ano e 1 mês, mais ou menos, nessa fase. Ele não gosta muito de brincar, ele gosta de empurrar a caixa, ele gosta de acender e apagar a luz. Então, assim, a gente vê que o autismo já estava ali. Mas ainda assim, eu tinha um contato com meu filho. Eu conseguia fazer brincadeira do meu pintinho amarelinho e ele responder. Eu conseguia fazer várias coisas. E eu sou uma profissional de saúde. Então, eu tenho um olhar mais atento, apurado, mais apurado, assim, para o desenvolvimento. Claro. Então, quando eu coloquei o Gabriel na creche, eles pediram o cartão de vacina dele. E tinha algumas vacinas atrasadas. E ele recebeu, nesse dia específico, 5 vacinas. Eles nem me consultaram e eles fizeram. Quando eu cheguei para buscar, eles me falaram, Camila, nós fizemos aqui essas 5 vacinas que estavam atrasadas. E dali pra frente, assim, em coisa de algumas horas, o Gabriel começou a ter um quadro de diarreia. Muito, muito importante. E essa diarreia foi evoluindo até o ponto que teve um dia, depois de várias idas ao hospital, que o Gabriel não acordou mais. Então, ele estava septicêmico. E eu não tenho como médica não pensar que possa ter tido alguma coisa a ver com o que aconteceu ali. E dali Só uma pra pergunta, frente, doutora. O sepsêmico ele tava desmaiado, assim, ele tava com uma infecção generalizada. Ele tava com leucócitos muito alto e ele precisou de internação para fazer antibiótico. Claro. Ele tava muito ruim. Ele tava, inclusive, sem xixi. Imagina, tava muito gente. grave. E daí, desta infecção,
ele perdeu vários marcos do neurodesenvolvimento. Foi a vacina? Não sei. Mas eu tenho aí, coincidentemente... O que aconteceu que pode ter... Que foi muito próximo dessas múltiplas doses de vacina. E... Então, assim, a gente tem um estudo que fala que não tem nada a ver... Mas a gente não pode invalidar a prática de várias pessoas. Exatamente. Né? Que podem falar que tem. Mas isso significa que todo mundo que toma uma vacina pode gatilhar, porque eu não tô nem falando de causar, mas pode gatilhar um distúrbio do neurodesenvolvimento? E a resposta é óbvio que não. Quantos de nós tomamos vacinas e não temos nenhum distúrbio do neurodesenvolvimento? Mas será que naquele organismo ali já predisposto, ou que já tem alguns sinais e sintomas, ou que o cérebro já não está funcionando da maneira adequada, isso não pode trazer prejuízos? Então, a ideia é a gente pensar nesse efeito de somatória de fatores. Não de uma coisa causa outra, outra causa outra. Nessa história do paracetamol mesmo, que eu mais vi nas redes sociais, foram pessoas falando assim, ai, mas eu não tomei paracetamol e meu filho é autista. Ou, ai, mas eu tomei paracetamol e meu filho não é autista. As desordens que a gente chama de multifatoriais, e o autismo é uma dessas desordens multifatoriais, elas não funcionam desse jeito. Elas funcionam com um efeito de adição de fatores. Então, são múltiplos fatores naquele um indivíduo que leva à manifestação ou não de sintomatologia. Exato. Então, assim, talvez essa vacina foi um fator a mais, um fator imunológico que aquele corpo não estava preparado. Talvez esse paracetamol lá no cordão umbilical desse bebê possa ter sido um fator a mais. A gente não tem hoje ótimos estudos de causalidade em autismo. A gente tem hoje estudos associativos, em que a gente fala que determinada coisa pode ou não aumentar o risco de aquela criança ou aquele filho daquela mulher que está gestando apresentar um desfecho futuro de desenvolvimento. Como é, por exemplo, na diabetes, como é na hipertensão, como é no câncer. Então, falar que, não tem como ser porque o meu filho que eu tomei paracetamol não é autista, é a mesma coisa de falar, e câncer não tem nada a ver com tabagismo, porque eu fumei e eu nunca tive câncer. É isso. Porque essas doenças, essas desordens, e autismo a gente nem fala de doenças, elas são muito complexas. E elas envolvem mecanismos genéticos, ambientais e mecanismos múltiplos. A ideia daqui, essa questão do autismo nem ia ser o primeiro episódio, sabe? Ia ser mais pra frente. Mas eu quis trazer, Camila, exatamente por isso. Porque eu vi pelas redes sociais e vi médicos e vi mães atípicas, cada um dando uma opinião. E aí eu acho que a gente, por exemplo, eu tenho amigas grávidas, né, que elas ficaram assim, ué, e agora? Não vou mais vacinar? Ou, ai, não posso tomar isso? Não. E em nenhum momento no pronunciamento ele taxou alguma coisa, né? Na verdade, ele trouxe informações que, olha, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, era um número, hoje é outro. E ele trouxe, olha, existem associações que a gente precisa voltar a estudar, né? E eu acho que isso é que é legal de trazer. Eu acho que é isso que a gente tem que... Porque as pessoas... parece que a gente não... às vezes não querem não ter a informação, né? Ter a informação, assim, pra te melhorar, sabe? Só que é o que a gente disse. Olha, se eu tivesse grávida hoje e eu tivesse visto esse pronunciamento, eu ia me informar. Eu ia estudar mais sobre isso, né? Estudei pra gente estar aqui hoje, mas talvez eu ia estudar mais, entendeu? Eu não sou médica, minha área é outra, entende? Então, como que tu vê isso, sabe? Como é que as pessoas não... Mas esse tipo de informação também acaba que as pessoas mudam muito o pronunciamento do que foi falado. Então, assim, tu vê vários posts ali dizendo que ele falou que paracetamol causa autismo. Em nenhum momento foi falado isso. Só que aí as pessoas leigas acabam vendo isso e generalizando. Que nem assim, o meu Instagram tem amigas minhas que estão grávidas e várias pessoas, né, me chamam ali e me perguntam, Jaque, hoje tu não daria tal vacina? Eu digo, gente, não é isso. Em nenhum momento eu falei isso. E acredito que nem a gente estava conversando antes da gente iniciar,
que eu não seria aquela mãe que não daria nenhuma vacina. Eu acho que eu daria sim, mas hoje com uma informação. Né? Eu iria buscar mais, entender mais, ver como que meu filho estaria naquele momento. Então, que nem eu disse, o Arthur, ele veio de um APLV. Então, aquele momento não era que eu não iria vacinar. Eu iria vacinar com espaçamento maior, ver se realmente não teria uma reação em cada uma. Só que isso as pessoas não estão buscando, elas estão generalizando. Então, pra acaba ser que assim e pronto, todo mundo nem... faz sem questionar, né? Assim, a gente estava falando antes, Camila, de tu chegar da questão da curiosidade, entende? Eu sempre, eu quis estudar, eu tenho 2 filhos, e eu quis estudar sobre essa questão, a minha área de trabalho é completamente outra. Imagina, eu trabalho há 15 anos no mercado financeiro. Então, a minha área é completamente outra. Isso, para mim, tudo é novo. E quando eu tive os meus filhos e eu tive certos comportamentos com eles que eu não tava gostando, ou que eu achava que não era o certo, ou as pessoas me diziam, tu tem que fazer assim, tu tem que fazer assado. Eu dizia, gente, mas eu não acredito muito nisso, eu quero fazer de outro jeito. E aí eu fui estudar sobre isso, sobre como que é, né, lidar com as crianças, assim. E o que eu vejo é que aquela frase é assim e pronto, ou sempre foi assim e nunca vai mudar. Eu acho que isso às vezes parece que é mais fácil tu internalizar isso do que tu ir buscar informação, assim, sabe? E sobre este assunto eu vi, assim, na rede social, eu disse, gente, e a rede social também atrapalha, né, um pouco, porque é isso. A falta de informação correta, né, Porque em nenhum momento ele disse, é isso, que causa isso. E aí a gente viu profissionais dizendo, porque é isso, porque aí tem um teor político. Tá, também tem, mas eu acho que não... O que ele falou, que ele pronunciou, foi até uma opinião, assim, sabe? Uma questão de estudos deles, assim. Olha, vamos voltar a falar sobre isso agora, né? Não, na verdade, ali, aquele pronunciamento, ele não foi um pronunciamento... Você até perguntou pra mim antes, assim, como é que a gente lidou com o pronunciamento? Na verdade, esse pronunciamento, ele era um pronunciamento já previsto. Um estudo do Hospital Monte Sinai, que é um hospital muito proeminente nos Estados Unidos, um hospital de peso, que combinou alguns pesquisadores da Universidade da Califórnia, junto com Harvard. Inclusive, o reitor de Harvard participou desse estudo. Quando esse estudo terminou, e ele é um estudo bom, de uma revisão sistemática com... Um guia, com um guia de ver quais são os melhores estudos, para tentar entender se tinha ou não a ver o uso do paracetamol na gestante com o risco do filho dessa gestante ter transtorno espectro autista e outras ordens de neurodesenvolvimento, porque a gente está falando muito aqui de autismo, mas o estudo não fala de autismo só, o estudo fala de desordens do neurodesenvolvimento de uma maneira bastante ampla. Então, quando esse estudo terminou, em setembro, a Universidade de Harvard, por meio do reitor, que é o Baccarin, que fez o estudo, eles chamaram o FDA para fazer esse anúncio. Eles chamaram o FDA para ter uma reunião com o FDA e falar assim, olha, a gente encontrou que existe um aumento do risco. Então, a gente precisa fazer um label para esses médicos, a gente precisa fazer um aviso, uma carta de aviso para os médicos que não estão aqui na universidade para falar FDA, com eles. Para as pessoas entenderem, o FDA é tipo a Anvisa. A Anvisa como daqui. Se fosse a Anvisa daqui. Isso. Ou o Ministério da Saúde. Sim. Seria ali uma mistura entre Ministério da Saúde e a Anvisa, sabe? Então, o FDA, eles chamaram o FDA e falaram, olha, a gente precisa fazer um aviso. Então, se vocês quiserem pesquisar aí na internet, vocês vão achar essa informação muito mais prévia, muito prévia ao anúncio do Trump, em que as universidades, principalmente a Universidade da Califórnia e Harvard, elas soltaram o aviso de que iam chamar o FDA para que o FDA alertasse os outros médicos do país sobre o risco. Por quê? Porque esse estudo, ele é um estudo que ele identificou outros estudos e dentre esses outros estudos, ele identificou quais tinham melhor qualidade e quais eram os estudos com pior qualidade. E o que ele percebeu? Que os estudos de melhor qualidade, eles apontavam para um risco. A gente tem um outro estudo
um estudo populacional sueco grande, que é o que muitos dos médicos e agências e associações estão falando, que é um estudo com uma população bastante grande, sueca, que encontra um pequeno risco, mas que quando eles vão parametrizar esse risco, e aí eles usam irmãos, esse risco é anulado por esse pareamento de irmãos. Então, tem um risco, como ele é anulado pelo pareamento de irmãos, deve ter alguma outra causa. Entendi. Junto com esse paracetamol que está trazendo esse risco. Por exemplo, pode ser que o paracetamol esteja aumentando o risco, mas por quê? Porque as mulheres que tomaram paracetamol foram justamente as que tiveram infecções, e essas infecções que estão trazendo risco. E aí, o que esse estudo novo do Monte Sinai, ele traz? Ele traz uma parametrização por outros fatores. Então, assim, alguns desses estudos, eles pegaram o paracetamol e olharam se o paracetamol aumentava o risco sozinho. E depois eles começaram a fazer subanálises de febre materna, por exemplo. Então será que não é a febre que está aumentou causando o risco? Porque todo mundo que teve febre aumentou o risco, e aí essas pessoas foram justamente as que tomaram paracetamol. Mas esse estudo do Monte Sinai, ele pega outros estudos que falam que não. Então eles parametrizaram pela febre. E aí, mesmo as mulheres que tiveram febre e não tomaram paracetamol, e as que tiveram febre tomaram paracetamol, teve um risco. Tem ainda ali uma história de que eles começaram a parametrizar também, encontrar os metabólitos do paracetamol no cordão umbilical com o risco. Então, esse é um estudo amplo, com uma metodologia que a gente chama de padrão ouro, dentro dos estudos de associação e não de causalidade. Então, ele tem essa metodologia padrão ouro e ele trouxe essa informação de que aumenta o risco. Então, por ética, os pesquisadores têm que fazer um aviso. Então, eles chamaram o FDA. Então, a gente, de dentro da academia e que está estudando isso, a gente já sabia que isso ia ser anunciado. Não sabíamos que ia ser anunciado pelo presidente Trump em live para todo mundo. A princípio, isso seria enviado para os médicos como carta de alerta, né? Então, assim, vamos diminuir. Até porque o paracetamol nos Estados Unidos, ele é muito mais importante na gestação do que no Brasil. Antes de fazer pediatria, eu fiz uma parte da residência de ginecologia e obstetrícia. E aqui no Brasil, a gente não usa quase paracetamol em quadros graves de dores da gestante. Normalmente a gente usa Buscopan, a gente usa dipirona. Mas nos Estados Unidos, eles não têm Buscopan e eles não têm dipirona. Eles usam muito paracetamol. Eles usam muito paracetamol. Então, enviar essa carta para os médicos é para falar, vamos ter cuidado e vamos pensar em qual tipo de dor ou em qual tipo de situação clínica que nós efetivamente vamos usar o paracetamol. Porque é lógico que eu não posso deixar uma gestante com febre durante 3, 4 semanas, porque essa própria febre, ela aumenta o risco também. A própria febre, porque eu estou fazendo uma imunoativação do corpo, o sistema imunológico está se ativando, isso pode levar ao aumento do risco de transtorno espectro autista e outras desordens do neurodesenvolvimento. Mas eu preciso pensar em qual é a situação que eu vou usar esse paracetamol. E aí, quando ele soltou esse pronunciamento, ou começou aquele burburinho de coisas, e o que eu mais vi foram vídeos de pessoas totalmente desavisadas e que não estão nem estudando o assunto, nem sabe que isso não é uma coisa que foi falada ontem, isso é uma coisa que vem sendo falada aí desde do início dos anos 2000. Imagina, não é uma coisa que tá ali agora, assim, chegou. Que tinha, né, doutora, uma publicação sobre isso, Tinha uma postagem de janeiro acho que fevereiro de 2024, que eu já alertava do risco. A doutora Bruna Pitalunga, que também é uma obstetra muito preocupada com essa parte de fatores epigenéticos, também já tinha alertado, já tinha feito até uma reunião na Assembleia Legislativa pra gente falar sobre o assunto e falar, olha, a gente precisa pelo menos avisar a população. Mas existe aí uma tendência, e eu vejo também 2 perfis de pessoas de não avisar a população
E eu acho que isso não é certo. Eu acho que eu vivo uma medicina e eu espero uma medicina em que o meu paciente está ali na minha frente e eu coloco para ele as opções que a gente tem. Eu não acho que medicina deve ser o médico todo poderoso, detentor de todo o conhecimento do universo, que decide o meu caso sozinho. Exatamente. A gente precisa fazer um compartilhamento dessa informação. Então, na hora que começou o burburinho, apareceu muita gente fazendo pronunciamentos. Mas tem um estudo sueco, então tá totalmente descartado. E não está totalmente descartado, do mesmo jeito que não está totalmente dito que é verdade. Dito que é uma verdade absoluta, isso. sabe? Que existe uma causalidade. Mas existem estudos importantes que pontuam um aumento de risco. E dentro da pediatria e dentro da ginecologia e obstetrícia, a gente não corre risco. Ninguém corre risco, tá? Talvez eu corra risco se for uma medicação muito importante. Mas a gente tá falando de um paracetamol. Mas, doutora, a gente até estava conversando antes de chegar, que era sobre isso. Os médicos que mantêm essa negação, digamos assim, a gente estava questionando o porquê, né? Será que é porque eles já prescreviam, eles querem manter aquela conduta da maneira como eles vão se posicionar sobre aquilo? Porque eu tem acho muitos que contra. Não acho que seja isso. A gente, dentro da faculdade de medicina, e isso é uma coisa que eu sou bastante crítica, a gente tem uma formação baseada em protocolos e diretrizes de sociedade do Ministério da Saúde. Então, a gente segue um caminho que é quase como se fosse um diagrama de fluxo. Então, desordem tal é igual a tal medicamento. Se esse medicamento não der certo, a gente passa para uma segunda linha. Se essa segunda linha não der certo, a gente passa para uma terceira linha. Então, médicos são formados baseados em diretrizes de sociedades e do Ministério da Saúde. Mas a gente, na faculdade de medicina, a gente tem pouca formação sobre o que está sendo discutido na bancada da universidade e como que eu faço para translacionar esse conhecimento mais rápido da bancada da universidade para a prática clínica. Sim. Então, o estudo sai lá na bancada da universidade e, às vezes, ele leva 20, 30 anos para chegar na prática clínica. Porque ele vai ter que ser analisado, essas sociedades elas vão fazer uma análise muito ampla em que eu tenho que ter um nível de evidência muitíssimo exageradamente alto para que eu coloque isso dentro de uma diretriz. E os médicos vão seguir essa diretriz. Eu sou contra isso. Eu acho que a gente tem que ter uma mudança dentro do pensamento médico para a gente ensinar que a medicina, ela não é uma ciência exata. Ela é uma ciência crítica, em que a gente, sim, tem que ter diretrizes e esse tipo de parametrização por flowcharts, por caminhos que a gente tem que seguir, principalmente porque isso leva a melhor desfecho em termos de saúde pública. Então, quando o Ministério da Saúde ele traz pra gente uma diretriz, o que essa diretriz está fazendo? É como é que eu posso fazer para, do ponto de vista clínico, ter um bom desfecho, mas gastando menos. Então, aquele primeiro remédio é mais barato. Se aquele primeiro remédio mais barato não der certo, eu tento um segundo remédio que é um pouquinho mais caro. Depois, se esse segundo remédio que é um pouquinho mais caro, eu tento um terceiro remédio. Eu vou seguindo linhas. E isso são protocolos que eles são muito úteis para a saúde pública. E generalistas, eu imagino, né? Porque tu olha num todo, assim, tu não olha individualmente, né? Isso, mas quando a gente pensa no paciente que está na nossa frente do consultório, eu, de verdade, eu não tô nem aí. Se o remédio ele é mais barato de primeira linha, mas eu sei que o de terceira pode ser mais efetivo naquele caso, e esse paciente ele tem condição financeira de arcar com aquele terceiro, por que eu não posso ir pro terceiro? Isso, exatamente. Né? Então, assim, eu vou seguir mesmo um caminho que eu sei que tá falhando, porque eu preciso seguir o caminho que a diretriz me manda seguir o caminho. Então, eu acho que o que a Jaque perguntou é que são médicos que são treinados nessa metodologia da diretriz. Então, se a gente não tem estudos de larguíssimo volume, com milhares de pacientes, e que não está ainda numa diretriz médica, eu sigo falando que isso não existe. Mas não é que não existe, é que não está diretrizado.
é um absurdo alguém falar que não existe estudo sobre esse assunto. E eu fiquei muito chateada. A gente fica meio decepcionado, né? Eu fiquei muito decepcionada com pessoas que, assim, eu admirava. Sim, sim. Que vieram falar que não tem nenhum estudo. Gente, a gente tem estudos, não só um, mas estudos. E essa coisa de falar que a população vai ficar com medo. Gente, eu não acho que é uma questão de colocar medo ou tirar medo, mas de orientar. Trazer informação. De trazer Exato. informação. Eu acho que a população, mesmo a população leiga, mesmo a população que não estuda medicina, tem direito de saber As informações para tomar decisões acertadas sobre a sua própria saúde, a saúde dos seus filhos. Se fosse eu que não fosse médica, eu queria ter direito de escolha. Eu queria ter direito a ter informação. Olha, isso aqui o estudo fala isso aqui o estudo fala daquele jeito. Mas a gente, médico, tem uma tendência a achar que ninguém entende. E por não entender, eu nem explico. Sim, exatamente. Né? Por você não entender, você não é na minha área, então eu não explico. É mais ou menos ali o mecânico que sabe tudo do carro e ele não te explica. Ele fala, vou só apertar aqui o parafuso e vou entregar o carro. Mas o bom profissional, e aí eu tento fazer isso na minha prática clínica o tempo inteiro, de explicar e de colocar de maneira um pouco mais fácil para essa pessoa que está ali na minha frente quais são as situações possíveis. E o que a diretriz diz e o que pode ser feito fora dessa diretriz, desde que isso tenha um arcabouço científico envolvido. A gente não vai falar, a gente não abre um caldeirão, uma bola de cristal e fala, nossa, decidi que agora eu quero fazer dieta sem glúten, sem leite em criança com autismo. Não foi uma coisa assim que eu acordei pensando nisso. A gente tem estudos. São estudos que não chegam lá no nível A de evidência, mas a gente tem bons estudos. Então, naquele menino que está na minha frente, a gente já tentou várias coisas e ele segue com uma hiperatividade. Será que essa mãe não gostaria de tentar? Então, eu hoje faço parte de um grupo de médicos que advoga muito em favor da gente poder usar tratamentos que não têm o nível máximo de evidência, mas que têm alguma evidência, desde que ele não traga risco. Eu acho que principalmente é tirar a receita de bolo, né? Não é tudo igual para todo mundo. Eu acho que isso que tem que abordar agora, tanto na vacinação, nos medicamentos, em tudo. E que nada é, assim, eu como leiga mesmo, nada é escrito em pedra, sabe? As pessoas têm muito... é isso e sempre foi assim. Eu imagino o quanto a Camila, como médica, né, vendo as pessoas assim, não é isso, não tem estudo. Gente, sabe, tem. Só que vendo a outra parte e vendo tu falar, Camila, eu até pensei na questão de que hoje a gente tem tanta informação e muito também foi pra gente falar sobre esse assunto aqui, porque tem tanta informação e a rede social, na minha opinião, muitas vezes atrapalha, porque vem gente que nem sabe do que tá falando e tá falando ali, tá dando a sua opinião, mas ela nem tem embasamento pra falar sobre isso, né? E aí ela acaba colocando isso na rede social e acaba atrapalhando as informações que chegam pra gente, entende? Que a gente tá vendo ali, ou que a gente vai pesquisar. Então, eu acho que às vezes é tanta informação que as pessoas não sabem até pra onde correr, sabe? E aí você vai tentar informação oficial e muitas vezes essa informação oficial vem deturpada. Pois é, É isso que é o maior problema. Acho que foi isso que me decepcionou. Que grandes veículos de comunicação, mesmo o Ministério da Saúde, se posicionou no sentido de não existe nenhum estudo. Pois é. Não existe nenhum estudo, é falso. A gente tem que falar, olha, existem estudos controversos sobre o risco. O estudo grande, com uma população muito grande, pontuou que a princípio não. Mas a gente tem outros que pontuam que sim. Porque paracetamol, em particular, e eu acho que esse assunto é um assunto caro, assim, pra mim, porque paracetamol é usado como balinha. E dentro da pediatria, ele é usado de uma maneira muito ampla e muito desnecessária, às vezes. Então, assim, a gente usa paracetamol antes de dar a vacina para não dar febre. Eu até comentei, eu fiz um comentário eu digo assim, nossa, se eu contar a quantidade de frascos que eu tinha, porque o paracetamol era assim, como o Arthur era o APLV, ele tinha aquele desconforto abdominal. O que é indicado? O paracetamol.
Então, assim, eu tinha sempre paracetamol. E era bem isso, era aquilo antes da vacina. Gente, mas assim, eu vou dar paracetamol. Enquanto meus filhos hoje têm 6 e 7 anos, enquanto eles eram pequenininhos, eu já ouvi de outras mães dar paracetamol para as crianças se acalmarem, porque elas estavam chorando. Nasce dente, dá paracetamol. Sim, na hora que tá nascendo dente. Vamos dar paracetamol porque tá nascendo dente. Então, assim, eu não acho que a ideia desse pronunciamento, ou mesmo de avisar os médicos disso, seja não podemos usar mais paracetamol na gestação. Mas é analisar e ponderar o risco e o benefício. Sim. Qual é o risco desta situação aqui? Qual é o benefício dessa situação? Então, se na balança de risco-benefício pender para o risco, a gente não usar. E principalmente, Exato. acho que a maior vantagem nesse pronunciamento dele foi abrir portas para uma investigação, para um olhar diferente, né? Porque até certo tempo atrás, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, era muito trazido a questão genética. Ponto. Era só aquilo. Inclusive, a Jaqueline disse que colocou no Instagram dela há muito tempo. Foi polêmico, sobre lembra isso. que eu coloquei até que eu disse assim, não, o Arthur não nasceu autista. Aquilo foi uma repercussão. E aí, claro, as pessoas começaram a me questionar. Não, então não é autismo, porque a criança vai nascer e vai morrer autista. Tudo bem. Só que, e eu tive esse diagnóstico, quando eu tive o primeiro diagnóstico dele, a médica chegou pra mim e disse assim, bom, ele é autista, ele é suporte 3, ele pode passar pro 2, talvez pro 1. Ele precisa fazer terapia. Ele não vai deixar de ser autista, mas ele nasceu autista. Tu não tem o que fazer. Tá, tu sai com aquilo ali. Tu sai assim, Você sabe que foi uma das maiores dúvidas na minha rede social quando eu me posicionei. E aí eu me posicionei, como eu já pesquisava o assunto, né? Então, assim, eu já tinha trazido o assunto inúmeras vezes. Claro. Eu acabei me posicionando muito rápido. Isso fez com que minha postagem fosse muito compartilhada. Porque eu só, na verdade, repostei a postagem que eu tinha feito em 2024 e disse, olha, depois eu explico sobre o estudo novo. Mas eu vou postar aqui o estudo de 2024 e depois eu converso mais sobre o assunto. E muita gente me falando, mas o autismo não é genético? A gente tem um excepcional estudo mostrando uma alta herdabilidade no autismo. O que é isso? Famílias que têm transtorno espectro autista têm muita tendência a ter outras pessoas da mesma família a ter transtorno espectro autista. Então, pais com autismo têm muita tendência a transmitir isso para os seus filhos. Então, assim, isso chama herdabilidade. Só que herdabilidade não é igual a desordem ser genética. Porque quando a gente fala que é herdável, a gente está falando que é herdável do ponto de vista dos genes, a gente está falando que é herdável do ponto de vista das marcações que eu faço no DNA, de onde que eu ligo e desligo os genes, que são aquelas marcações epigenéticas, e as marcações epigenéticas, elas têm muitos fatores ambientais envolvidos, e a gente também está falando da herdabilidade do ambiente, porque esse pai e esse menino, e essa criança e essa família, ela vive no mesmo ambiente, então ela mora na mesma casa. Então o fato de ter o autismo ter uma herdabilidade alta não é igual ao autismo genético. O autismo é multifatorial e isso está muito bem estabelecido em ciência. Não é genético, ele é multifatorial. E o arcabouço genético do autismo, ele também não é um arcabouço simples em que eu tenho um gene igual ao autismo. A gente tem uma conjunção de fatores genéticos e variados genes levando ao aparecimento de transtorno espectro autista, à exceção de algumas condições em que a gente tem algumas síndromes, algumas questões que a gente chama em ciência de monogênicas, ou seja, um único gene que vai levar ao transtorno espectro autista, mas isso é a minoria dos casos. A maioria dos casos a gente fala de adição de variantes genéticas, adição de fatores ambientais, adição de múltiplas questões, inclusive as questões epigenéticas, que são as que eu estudo. Então, nosso DNA, ele tá lá enroladinho, e quando eu enrolo esse DNA muito enroladinho, eu não consigo ler o gene. Então, para eu enrolar o DNA, eu faço uma marcação, que é uma marcação que a gente chama de marcação epigenética. Então, quando eu quero ler esse gene, eu tenho que tirar essa marcação epigenética para eu ler o gene. E essas marcações epigenéticas, elas são influenciadas por fatores ambientais.
E eu transmito a minha marcação epigenética influenciada pelos meus fatores ambientais para minha prole. Essa marcação epigenética ela é transmitida em até 3 gerações. Imagina. Então, a minha marcação epigenética hoje pode ter sido feita quando minha avó estava sendo gerada. Imagina. Então, essa complexidade genética, ela tira um pouco desse peso não é da só heredabilidade, isso. sabe? Então, não é só, é um gene, uma pessoa nasceu, tem um gene específico para transtorno espectro autista, e não é essa a realidade. Eu fico pensando até, por exemplo, e a Jaque talvez possa falar um pouco mais sobre isso, até para as mães atípicas que viram isso tudo e que os filhos já passaram dessa fase, já tiveram os filhos, já passaram as vacinas, como que essas mães receberam isso, tu entende? Porque vem também, por exemplo, se fosse taxado em pedra, olha, não, é isso, causa mesmo, e que não foi o que ele falou, né? Não é sobre isso que a gente tá falando aqui, na verdade foi uma informação, a doutora acabou de falar, é uma das causas, né? Não sei se pode falar em causas. Nem de causa, né? Um dos fatores de risco. Um dos fatores de risco, isso. A gente não fala de causa, são estudos de associação, não estudos de causalidade. E nem vão existir estudos de causalidade. Por que não vão existir estudos de causalidade? Porque a gente não pode fazer estudo de causalidade em gestante. É eticamente proibido que a gente pegue 50 gestantes e dê durante a gestação inteira paracetamol para essas gestantes e meça a prole delas, quantos que ficaram autistas, quantos que não ficaram. Sim, por risco, então, né? esperar um estudo de causalidade para fazer um aviso sobre o risco é de uma falta de ética. Porque você não vai ter o estudo. Nunca vai ter esse estudo. Então, assim, ficar divulgando aí sobre causalidade, associação, e você não está sabendo o que você está falando, porque você está falando de um estudo associativo, como é que a gente vai fazer esse estudo de causalidade? E até lá, o que a gente vai fazer? A gente realmente vai continuar dando pra qualquer coisa? Isso. E aí a gente vai ver o desfecho lá na frente e tudo bem? Não é uma questão de culpabilizar a mãe ou culpabilizar o médico. Primeiro que esse médico e essa mãe não sabiam disso tudo naquele momento. Então como é que você vai culpabilizar alguém que não sabia? Não sabia, que não tinha informação. Que não tinha informação. E é por isso que a gente precisa dar informação. Mas por isso que essa informação não pode ser escondida dentro lá da faculdade de medicina, sabe? Exato, utilizar isso como orientação, né? Como eu vejo assim, se eu tivesse hoje tido esse pronunciamento há 3... Enfim, sim, o Arthur vai fazer 5 anos agora em novembro, mas a gente descobriu com 2 anos. Com certeza eu teria buscado essas informações e teria mudado alguma coisa. Talvez ele seguiria sendo uma criança autista, não iria mudar, mas eu teria mais cautela. Mas principalmente nessa parte que a doutora falou muito, que eu acho que é um tema bem importante a gente trazer aqui, é a parte da epigenética, que muita gente não entende o que a gente está falando sobre isso, né? E quando eu recebi o laudo do Arthur, foi onde eu me abracei. Porque eu fui entender que o que eu posso fazer para minimizar, o que eu posso mudar, o que tá ao meu alcance. Então, eu me abracei muito nisso. Foi então que eu comecei com a parte da alimentação, que aí a doutora pode explicar essa parte, o que é epigenética, o que é esse liga, desliga genes, o que a gente pode. A gente carrega um DNA, mas a epigenética é a que vai contar a história, né? A nossa história, do que a gente pode. Então, eu me abracei muito nisso. O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida do meu filho? Eu tenho um filho autista, suporte 13, e o que eu posso melhorar? Que é o mais... Que é o principal. Foi então que eu mandei uma mensagem para Thaís, que atende lá na clínica também, e eu disse, Thaís, eu tô com laudo, eu tô com 2 medicamentos aqui de uso controlado, o Arthur tem 2 anos, eu tô com diagnóstico de suporte 3. Eu não quero dar essa medicação, eu não sou contra. O Arthur hoje não utiliza, nunca utilizou nenhum. Mas eu queria buscar outras opções antes de entrar. Foi então que eu busquei a parte da alimentação. E aí eu fui entender cada vez mais. E eu fui muito criticada nisso, porque entendiam que eu não estava aceitando o laudo de autismo. E não era isso. Existe uma confusão de tratar o transtorno do espectro autista com curar o transtorno do espectro autista. Eu acho que a ideia, e jamais é
curar, até porque nem doença a gente tá falando de um cérebro que funciona diferente. Então, ninguém está falando de curar, mas de melhorar qualidade de vida, de melhorar desfecho. E a gente pode sim melhorar desfecho com terapia bem feita, a gente pode sim melhorar desfecho também com terapias epigenéticas. Então, assim, é o que eu venho estudando. E eu acho, assim, que foi... A gente já tá meio que caminhando aqui para terminar esse bate-papo, mas a gente falou tanto de paracetamol, a gente falou tanto de vacina e a gente não tá falando de uma coisa que o Trump falou, que é muito importante, que é a ideia de que existe um grupo, um subgrupo dentro de transtorno espectro autista que responde bem à leucovorina, que é uma espécie de vitamina B9. Então, eu acho que o mais importante do pronunciamento não foi paracetamol, porque o paracetamol, isso é assunto requintado. Sim. Já a leucovorina é um assunto novo. E é um assunto que vem se mostrando extremamente promissor. A leucovorina é um medicamento? É isso, é uma vitamina, na verdade. Só que a gente usa ela em doses muito elevadas. Então, o fato dela ser em doses muito elevadas transforma ela no medicamento. E aliás, eu fui para a universidade por causa deste coisa que chama metilação. Então, um belga, Ramaerkes, há um tempo atrás, ele fez um estudo em que ele pegou 82 crianças e ele ofertou, antes dos 5 anos de idade, para essas 82 crianças, altas doses desta medicação. Porque dessa vitamina, porque a princípio teria um anticorpo que bloqueia um receptor e não deixa essa vitamina entrar dentro do cérebro, num subgrupo de crianças. E o que ele encontrou? Que dessas 82 crianças, 17, elas melhoraram tanto, que quando a gente preenchia as escalas já não pontuavam mais como transtorno espectro autista, o que não fez com que essas crianças deixassem de ser autistas. Mas elas ficaram tão funcionais, que elas tinham condição de inserção na sociedade. Então, a gente chama isso de desfecho ótimo. Então, são crianças que evoluíram com desfecho ótimo. E, ao mesmo tempo, nas crianças que não foi dada esta medicação, a gente não teve esse desfecho. Então, quando a gente calcula aí 17 crianças de 82, a gente está falando de uma porcentagem que fica entre 20% e 30%. Então, a gente sabe que dentro de todos esses transtornos espectro autistas que a gente vê, existe um subgrupo que, na verdade, entrou no espectro autista porque tem deficiência de folato no cérebro. E para essa deficiência de folato no cérebro, a gente tem tratamento e a gente tem exame, inclusive. Não temos exame no Brasil, não é feito no Brasil, mas ele pode ser enviado do Brasil. A gente já tem uma empresa que envia o exame que mede se essa criança tem ou não tem esses anticorpos. E ela pode fazer desde pequenininha. O ideal é que seja feito antes dos 5 anos de idade. Quanto mais precoce isso é feito, melhor é o desfecho. Nesse grupo do Ramaerkes, todas as crianças tinham menos de 5 anos de idade. Então, isso é uma coisa que foi talvez o mais importante do pronunciamento e que não foi feito nenhum burburinho na internet de falar. Um detalhe, né, doutora? É um exame que solicitou pro Arthur já em fevereiro, né? Eu solicitei em fevereiro, a gente fez. Não, e eu quis... mais pra falar, assim, pras pessoas aqui, a gente não se conhecia, né? Eu, a doutora Camila e a Jaque, a gente não se conhecia. Eu conheci elas pela rede social. E eu gostei muito do posicionamento da doutora Camila em cima desse assunto. E a Jaque, eu vi que a Jaque é incansável. E isso é muito legal, porque eu vejo que... E a gente falava sobre isso também nos bastidores, antes da gente começar... Que hoje a gente vê... claro que, né? Cada diagnóstico é um diagnóstico. Acho que cada criança é uma criança. Mas tu comentou que tu teve o diagnóstico do teu filho com 2 anos. E aí, já te indicaram 2 medicações e tu ficou apavorada. Eu nunca vou me esquecer do desenho, assim. Porque eu lembro o diagnóstico dói, né? Então, assim, hoje todo mundo acha que eu levo hoje com uma leveza. Mas, assim, foi muito difícil o diagnóstico, como é pra todas as mães que recebem, né? Toda a família que recebe. Tu vive um luto. Porque tu perde aquele filho que tu idealizou, tu perde aquele filho, tu sabe que tu vai ter uma jornada muito grande e muito desafiadora pela frente. Então, eu me lembro do desenho que ela fez pra mim num papel. Ela botou assim, o teu filho nasceu autista
e ele vai morrer autista. E ela fez um desenho, uma linha assim, com Isso duas a médica bolinhas. que A médica, né? Que na atendia época. ele na época, né? Que é uma linha mais tradicional, que vai na linha da medicação, que aí eu optei em não fazer naquele momento. Sim. Mas foi muito claro, porque eu me lembro daquela imagem onde ela botou o Arthur bem próximo do suporte máximo, assim. Ela disse assim, ele vai, por mais que ele venha pra cá, ele vai seguir sendo autista, ele vai seguir tendo as dificuldades, precisar de um suporte, ele vai pensar diferente dos demais, mas ele tá aqui, ele tá bem no final. Então, hoje ele é um suporte 3. E ele pode vir pra cá, como ele pode ir lá pra ponta. Precisar de muita necessidade, de muito auxílio. E eu Suporte saí... só pra... Suporte é o nível de suporte, né? Hoje Tá. não falo mais em nível... Hoje a gente não fala de gravidades, assim, a gente não fala de autismo leve, moderado e grave. A gente fala de necessidade de suporte. Então, quanto que aquela crianças com precisa. nível 1 de suporte precisam de pouco suporte. Crianças com nível 2, elas precisam de um suporte importante. E crianças com nível 3 de suporte precisam de um suporte substancial para viverem. Então, a gente fala mais desses níveis. E é engraçado, assim, não, engraçado não é a palavra, acho que é curioso a gente pensar que uma mãe, ela sempre tá buscando sair de um nível de suporte para ir para outro nível de suporte. E às vezes o sistema biológico do filho dela, ele não tem condição de sair do nível 3 para ir para o nível 2. Mas mesmo dentro do nível 3, melhorar a gente tem qualidades de vidas muito ruins e pessoas que têm crianças com nível 3 que têm boa qualidade de vida. Então, eu acho que o tratamento, ele não tem que objetivar mudar nível de suporte. Ele não tem que objetivar conseguir construir habilidades necessariamente. A gente tem que objetivar que essa criança, essa família tenham melhor qualidade de vida possível dentro da realidade delas. Das condições. Isso. Exatamente. E foi isso que eu fui buscar. E quando a gente foi buscar a Thaís, a nutricionista, eu falei, se tiver 1% de melhora dentro do suporte dele, eu quero. Eu vou buscar. Então, foi isso que eu fui buscando. E buscando num todo, assim, a parte de exames, né? Doutora, a gente tá sempre buscando, equilibrando a parte intestinal, que a parte intestinal tem um fator muito importante. Então, são várias coisas que a gente alinha. E muita gente, às vezes, ainda acha, quando eu que posto bastante ali a minha vivência, né, com o Arthur, às vezes eu boto ali um olhinho essencial. O Arthur dorme super bem. Eu coloquei o óleo, usei o óleo de lavanda. Chove de mensagem ali, achando que é o óleo de lavanda. Gente, não é. É um caminho, é um passo de formiga. Tem toda uma rotina onde a gente faz ali uma adaptação para aquela criança. E eu acho que isso é fundamental hoje, para quem está recebendo o diagnóstico, olhar aquela criança como um todo e tentar melhorar aquele ambiente, tentar entender o que aquela criança precisa e justamente não é buscar a cura, é sim buscar a melhor qualidade de vida, o melhor suporte que aquela criança possa ter dentro daquele diagnóstico. Dentro do diagnóstico, a gente fala de tratamento em escada. O que é isso? A gente faz uma intervenção e a gente busca uma melhora. Então, a gente acompanha essa melhora. Depois que deu essa melhora em determinado sentido, por exemplo, uma criança que grita, qual que é meu objetivo? É que ela pare de gritar. Então, parou de gritar. Depois que ela parou de gritar, talvez o meu objetivo vá ser que ela use o banheiro de forma funcional. E isso a gente vai subindo os degrauzinhos de escada até chegar em crianças que não necessariamente precisem de suporte substancial. Quando eu vejo meu filho hoje, ele não precisa de suporte. Então, ele é uma criança com o diagnóstico, ele não deixou de ter o diagnóstico, mas ele não precisa de suporte diferente do que uma criança da mesma idade dele. Então, eu acho que isso é o objetivo final, mas nem toda criança vai atingir esse objetivo e ninguém tem que ficar olhando a grama do outro. A grama do outro tá bem verdinha. Então, assim, eu quero que a minha esteja. Mas, às vezes, a minha, ela não está tão verde, não só porque às vezes eu posso ter regado de maneira adequada, eu posso ter feito tudo certinho, mas meu solo não é bom. Então, a gente tem que
tentar conseguir de variadas formas e de variados jeitos, e eu não acho que é só no esquema, medicamento mais 40 horas de terapia que vai fazer isso. É uma análise que precisa ser muito individual e muito personalizada para que a gente tenha o melhor desfecho possível dentro da possibilidade do sistema biológico daquela criança. E muitas vezes mudando o roteiro, né? E muitas vezes mudando o E roteiro. sempre tendo que Sempre. Então a gente rever isso. A gente traça ali uma suplementação, a gente vê como que tá. Daqui a pouco a gente muda, né, doutora? A gente já passou várias vezes por isso. A gente Várias vezes, de mudar o caminho, mudar a estratégia. Tem uma... A gente tá terminando, mas eu queria falar uma... Pode falar. Tem uma paródia que eu adoro dentro do transtorno espectro autista. Que ela... A nossa jornada como mãe atípica, ela é mais ou menos do mesmo jeito que uma mãe que faz as suas malas para ir pra praia. E de repente chega na neve com o menino. O menino tá lá com um chapéuzinho, cheio de roupa de praia. Cheio de roupa de praia. E a gente tá lá com o arcabouço todo preparado para estar na praia. E a gente de repente tá na neve. E aí a gente desespera e fala, e aí, o que eu vou fazer? Estou aqui, era pra eu ter ido pra Fernando de Noronha, eu tô na Dinamarca. Peguei o avião errado, fui parar no lugar errado. E aí cheguei na Dinamarca, eu preciso reconstruir minhas férias. Porque minhas férias têm que ser boas. Então a gente tem que reconstruir nossa vida dentro da realidade do que tá acontecendo. Então você vai lá e compra um casaquinho. Aí você fala assim, mas ainda não é a praia que eu queria. Tá, mas ele tá mais aquecido. Aí você vai lá e coloca outro. E de repente o menino tá brincando na neve e se divertindo. Então, eu acho isso é fundamental, assim. Isso foi o que eu me abracei. Porque assim, quando tu recebe o diagnóstico, tem duas escolhas, né? Ou tu vai te abraçar no problema, que não deixa de ser, não é que é fácil, né? É difícil. E eu digo isso, o meu é suporte 3 não verbal. Então eu tenho uma dificuldade nisso. Tu tem duas escolhas. Ou tu vai te abraçar na dor, ou tu vai te abraçar buscar solução, na ou solução. Tentar. Né? No que dá pra ser feito pra melhorar tudo isso. Ali. Gurias, a gente tá se encaminhando pro final, né? Tem muito assunto, a gente falou sobre isso antes, eu e a Jaque. Tem muita coisa pra gente falar, mas eu queria muito agradecer a vocês por essa disponibilidade de trazer essas informações pra gente. Eu aprendi muito aqui hoje, né, com cada uma de vocês. Espero que todas as pessoas que olhem esse episódio também, né, peguem um outro olhar, porque eu acho que o meu principal desejo com esse projeto todo é isso, é que a gente aprenda um pouquinho. Se a gente sair um pouquinho melhor daqui hoje, já tá ótimo, entende? Porque são informações que a gente não tem a todo momento, entende? Que a gente fica muito nessa coisa assim de uma pessoa falar uma coisa, outra coisa, da gente trazer essas informações aqui para falar com gente que realmente entende, com quem vive isso. Então agora, para finalizar, eu queria que vocês dessem uma mensagem até para as pessoas que ou estão passando por isso, ou que estão, né, mulheres que estão grávidas e ficaram com medo, talvez, né, de tudo isso, mas de trazer, acho que bem o que a gente falou aqui, sabe? Buscar informação, ouvir. Antigamente a gente tinha um ditado aqui no Rio Grande do Sul, que a Camila não é daqui, mas a gente fala muito que é onde a fumaça há fogo, né? Então, assim, se não é verdade absoluta, ok, mas assim, tu já ouviu aquilo, entende? Então, vamos tomar um pouquinho mais de cuidado, sabe? Vamos olhar com outros olhos, né? Então, infelizmente, né? Queria passar tarde aqui pra gente conversando. É muito assunto. É muito assunto. Mas eu queria que a gente, né, desse uma mensagem final pra gente conseguir encerrar com chave de ouro, né? Porque pra mim já foi muito bom. Eu acho que eu vou dar a minha mensagem como mãe e vou deixar a doutora falar, né? Pra essas dicas e como que as mães vão lidar com esse pronunciamento. Mas, principalmente, eu gostaria de dizer, assim, de apoiar as mães que estão passando por isso, porque receber o diagnóstico é muito difícil, é um luto, né? Eu passei por isso, eu passei uma sensação que eu tive durante, eu acho que foram 30 dias, assim, quando tu recebe o diagnóstico, sabe que não vai mudar. Então eu tive aquele luto por 30 dias, eu me acordava de manhã e eu pensava, nossa, será que realmente é isso? Eu não tenho o que fazer. Então eu senti a dor do luto, eu nunca senti a negação, eu nunca neguei aquilo ali, mas eu tive a dor do luto. Chegou um momento em que eu busquei, eu pensei, bom, o que eu vou fazer com isso aqui? Então eu fui buscar.
Informações. Eu fui buscar informação, eu fui buscar de que maneira eu consegui levar isso da maneira mais leve. É difícil, claro que é. Pro Arthur botar, ele não coloca uma calça sozinho ainda. Então eu tenho que estar ali. É difícil, mas eu preciso trazer o melhor de mim para ele poder desenvolver. Então, eu acho que quem está recebendo esse diagnóstico agora não tem que ver como uma sentença, né? Mas sim, buscar o melhor para aquela criança. E aquela criança, com certeza, eu vejo pelo Arthur e várias crianças que eu tenho acompanhado, eles têm muito a nos mostrar, eles nos surpreendem muito a cada momento. E eu acho que a gente tem que olhar com um olhar diferente para aquela criança. E isso nos deixa mais leve, nos traz uma jornada mais leve. Então, se eu pudesse dar assim, uma dica para quem está passando por isso, é tentar enxergar né, as possibilidades dentro daquele diagnóstico. Ótimo. E eu acho assim, dentro de tudo isso que eu falei, eu acho que principalmente, se eu pudesse dar uma dica para a mãe, para o pai que está passando isso, para a gestante que não sabe o que fazer com todo esse pronunciamento, é se apropriar de conhecimentos. Se apropriar de onde que veio essa informação e por que essa informação veio. E já para aquela mãe que se sentiu culpada, que tá vivendo hoje o luto e ainda acha que tem mais um fator de risco porque ela tomou um paracetamol que ela não devia ter tomado numa hora errada e às vezes até por automedicação, eu acho que a gente não tem como se culpabilizar por algo que a gente não conhece. Então, tudo isso tá baseado em informações. A gente precisa de bate-papos como esse, a gente precisa de realmente ter pronunciamentos oficiais, porque senão a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Eu tenho um livrozinho, né, que há uns anos atrás uma mãe me pediu para fazer um prefácio de um livro de várias histórias. E o livro tem um nome que eu adoro, porque eu acho que ele é muito apropriado para o que a Jaque falou, que é autismo, o diagnóstico não é o fim. E, na verdade, o diagnóstico não é o fim da linha, porque não é o fim da sua vida. O diagnóstico não é o fim da consulta médica. Então, na hora que eu dei o diagnóstico, eu não estou falando, é autista, vai para casa e pronto. É o começo de uma carreira minha com essa família junto pra gente conseguir trocar informações de como que a gente vai. Então, o diagnóstico, ele não é o fim também de todas as expectativas. A gente vai ter que mudar algumas expectativas, algumas a gente pode manter. Mas eu acho que se eu fosse dar um único conselho para uma mãe que acabou de receber um diagnóstico, saia logo dessa fase do luto e passa logo para a fase da luta, porque a fase da luta, ela é difícil sim, mas pelo menos na fase da luta a gente tem alegria. Porque uma mãe atípica, ela passa a ter alegrias com coisas tão pequenas. Eu lembro a primeira vez que eu fui numa festa de escola do Gabriel e ele estava cantando uma música. Depois que ele já estava melhor, porque ele já não cantava, e ele nem ia nas festas. Na primeira vez que eu fui, ele estava cantando uma música e dançando. Eu falei, esse tanto de mãe que tá aqui do meu lado, elas não percebem o quanto isso foi importante para mim. O quanto este momento é importante para uma mãe atípica. Então, assim, a gente passa a ter felicidade em pequenas coisas. Em pequenas coisas. E eu acho que isso é uma vantagem da mãe atípica. Que você começa a ver beleza onde pessoas não veem. Então, talvez tinha gente que tá falando, que apresentação chata. Mas para mim era a melhor apresentação do mundo. Que era ver que meu filho conseguia dançar e cantar junto com os coleguinhas. Que legal, que legal. Gurias, muito obrigada, né? Eu até coloquei, toda informação salva, protege e acolhe. Eu acho que é isso, sabe? Ter esse acolhimento, é a gente trazer informações ao pessoal que tá assistindo. Esse foi o primeiro episódio. A gente tem outros ainda para vir, então acompanhem a gente aqui, acompanhem a gente nas redes sociais, porque esse foi o primeiro assunto também muito importante, mas a gente ainda vai trazer outras coisas e talvez essas duas ainda voltem aqui, porque tem muita coisa para falar. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Adorei. Até o próximo, né? Até o próximo. Tem muita coisa.